Bom dia para todos. É um prazer para mim apresentar a professora Enísia Andrade, do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro. A apresentação dela vai ser em português, mas eu acho que matemática, a linguagem da matemática é universal, então não vai dar problema para entender o que ela vai apresentar. Ela vai nos falar do Botleneck Matrices and Combinatorial Perron. Você vai me corrigir depois. And Combinatorial Perron Parameters for trees. Muito obrigado, professora Anida, por aceitar o nosso convite. Obrigada. Para mim, isto é um privilégio poder estar aqui com vocês. Eu quero referir que este trabalho foi fruto de trabalho com Lorenzo Sciardo, que é italiano, e Geirdal, que é norueguês, da Universidade de Oslo. Bom, eu vou fazer um pequeno resumo daquilo que eu vou apresentar. Vou falar um bocadinho da motivação para o problema. Vou apresentar as bottleneck matrices, as matrizes bottleneck. Vou apresentar os parâmetros combinatórios de Perron e, por fim, vou dar algumas propriedades e vou falar no final de uma classe especial de grafos, que são os caterpillars, e um novo conceito de centro que nós estabelecemos. Bom, vocês já estão habituados nesta sessão à notação. GI é um grafo com o conjunto de vértices V e o conjunto de arestas E. Portanto, é um grafo simples não dirigido. Já sabem que é a matriz laplaciana, que é a diferença entre a matriz diagonal dos graus dos vértices e a matriz de adjacência. O que é que sabemos sobre esta matriz? Sabemos que ela é simétrica, semi-definida positiva e tem sempre zero como valor próprio, portanto ela é singular. O seu segundo menor valor próprio é chamado a conexidade algébrica, que o Jonathan também acho que falou, que portanto foi introduzida por Fiedler em 73 e normalmente denotamos por AG. Bom, em 73 Fiedler introduziu um resultado muito importante que descreve a estrutura dos vetores próprios, eigenvectors, que estão associados a este valor próprio, à conexidade algébrica, e mais tarde isso permitiu classificar as árvores em dois tipos de árvores, tipo 1 e tipo 2, de uma forma muito simples. Portanto, essa classificação foi feita por Merrisch. Bom, vamos falar agora de algum vocabulário específico. Um vetor próprio, ou eigenvector, que está associado à conexidade algébrica é chamado vetor de Fiedler. E eu vou apresentar aqui um resultado que estabelece uma ligação entre as matrizes bottleneck, o seu raio espectral, que é o maior valor absoluto dos seus valores próprios, e esta classificação, esta caracterização em árvores de tipo 1 e 2 e a conexidade algébrica. Portanto, é um teorema que eu vou apresentar, é um teorema de Kirkland, Neumann e Schader, de 1996. Bom, se quiserem saber mais coisas sobre a conexidade algébrica, podem ver um artigo que eu vou referenciar no final, de Neira Abreu, de 2007, e este livro também é muito bom, tem muitos resultados sobre conexidade algébrica, portanto é o livro de Moliterno, de 2012. Bom, alguma notação específica para aquilo que eu vou apresentar. Nós estamos habituados a esta notação. P indiciano é o caminho com N vértices, nós notamos isto pela estrela com N vértices, e a norma espectral de uma matriz e a norma euclidiana de um vetor vai ser denotado simplesmente desta forma. Bom, vamos então apresentar as matrizes bottleneck. Nós trabalhamos com árvores, portanto o nosso foco foi em árvores. Então, se considerarmos T' uma árvore, vamos considerar a sua matriz de Laplace, a sua matriz laplaciana, e vamos escolher um vértice em T'. E agora vamos considerar esta matriz L de V, que é uma submatriz principal da matriz laplaciana,
que é obtida se retirarmos a vésima linha e a vésima coluna da matriz laplaciana. Eu depois vou fazer um exemplozinho para vocês terem uma ideia. Bom, esta matriz, quando se retira a vésima linha e a vésima coluna, vai ser invertível. A sua inversa é uma matriz que é diagonal por blocos. Cada bloco M corresponde a uma componente conexa da raiz, chamada branch ou ramo, de T, quando nós removermos o vértice V. E, portanto, esta matriz é chamada bottleneck matrix, ou matriz bottleneck do ramo, da branch. Bom, estes blocos são simétricos, são positivos, os seus valores próprios são maiores do que zero e, portanto, uma matriz bottleneck M corresponde a uma árvore com raiz, tem uma raiz, vamos chamar R, e é o único vértice em T que é adjacente ao vértice V que estava na árvore original. Bom, vamos então ver em termos, agora vamos olhar para um grafo. Tenho aqui um grafo T' e vamos considerar o vértice V aqui, está bem? Vamos retirar, era o vértice 3, vamos retirar, e agora vamos olhar aqui para estes blocos, vamos ver o que é que são estes blocos, está bem? Vamos considerar a matriz laplaciana de T', está bem? E vamos retirar a linha 3 e a coluna 3, que correspondia ao vértice V. Temos então uma matriz desta forma, temos o L de V, é uma submatriz do L de T', depois de retirarmos o vértice 3. A inversa desta submatriz é uma submatriz por blocos, que estão aqui, está bem? Cada bloco corresponde à componente conexa que está ligada ao vértice V. Portanto, este bloco corresponde a esta componente conexa, este bloco corresponde a esta componente conexa e este bloco que está aqui corresponde a esta componente conexa. Cada uma destas componentes conexas, portanto, tem raiz, são estes vérticezinhos que estão aqui a azul. Está bem? Pronto. Bom, mas nós podemos dar as entradas de uma bottleneck matrix. Então vamos pensar num ramo, vamos pensar neste ramo que está aqui. Está bem? Este ramo tem 6 vértices, então vamos pensar numa branch, num ramo, tem a raiz R e tem N vértices. A matriz bottleneck é uma matriz que é quadrada, N por N, cada entrada N e J vai ser o número de vértices que caem simultaneamente no caminho desde a raiz até ao vértice I e no caminho desde a raiz até ao vértice J, está bem? Então vamos ver o que é o M56, vamos andar para trás. O M56 vai ser o número de vértices que está no caminho desde a raiz até ao vértice 5, de vértices em comum, e no caminho desde a raiz até ao vértice 6, portanto o M56 são dois vértices, está bem? Os dois vértices em comum nestes dois caminhos é este e é este. Bom, o Perron value de T é o Perron value da bottleneck matrix, ou seja, o Perron value da branch, do ramo, vai ser o Perron value da sua matriz bottleneck, ou seja, o raio espectral que normalmente denotamos desta forma, M. Bom, então aqui está o resultado de Kirkland, Neumann e Schader, que estabelece uma ligação entre as matrizes bottleneck, a conexidade algébrica e a classificação de árvores em tipo 1 e tipo 2. Eu vou falar depois o que é este characteristic set e, portanto, vai ser o centro que é obtido a partir da conexidade algébrica. Bom, então, estes autores o que é que fizeram? Mostraram que existem apenas duas possibilidades. Existe um vértice V que tem k maior ou igual a 2 Perron branches at V, em V, portanto, tem k maior ou igual a 2 ramos de Perron em V, e se nós considerarmos estas as suas matrizes bottleneck, portanto, o raio espectral dessas matrizes coincide porque elas são Perron branch e vai ser o inverso da conexidade algébrica, está bem? E se isto acontecer, portanto,
a classificação da árvore é dita como sendo tipo 1, está bem? E o vértice V é chamado vértice característico. Bom, mas há outra possibilidade, eles mostraram que havia outra possibilidade. Portanto, existe exatamente uma aresta PQ tal que o único ramo de Perron BP em P que contém o outro vértice, Q, e o único ramo de Perron BQ em Q contém o outro vértice P. Portanto, existe apenas uma aresta PQ, tal que o único ramo de Perron BP em P contém o vértice Q e o mesmo outra, está bem? E nestes casos, portanto, se considerarmos as matrizes de bottleneck correspondentes, acontece a relação. E isto vai ser o inverso da conexidade algébrica, em que este J aqui, em termos de notação, é a matriz com todas as entradas iguais a 1 e esta constante a variar entre 0 e 1. Bom, se isto acontecer, diz que a árvore é de tipo 2 e neste caso temos P e Q são os vértices característicos, está bem? Então, temos apenas duas situações em que temos um vértice característico ou dois vértices característicos. Bom, então, deste resultado que eu acabei de referir, nós podemos encontrar o centro espectral, ou seja, o centro dos seus vértices característicos. E de que forma? Calculando o raio espectral de matrizes bottleneck, está bem? Mas a ideia para este trabalho que nós fizemos foi, será que conseguimos encontrar um método mais eficiente, mais rápido? E, de facto, em 2017 nós introduzimos um parâmetro que chamamos valor de Perron combinatório. E porquê a motivação para este parâmetro? Porque nós tivemos que construir o vetor das distâncias à raiz no ramo. E isso tem alguma semelhança com o Perron vector, o vetor de Perron da árvore original. Bom, depois em 2019 introduzimos mais um parâmetro que eu vou falar mais à frente. E agora vamos então falar um bocadinho destes combinatorial Perron parameters. Vamos definir a distância, eu já falei em vetor de distância, mas vamos definir a distância J, dj, como o número de vértices no caminho R até J, está bem? No caminho PJ. E vamos denotar desta forma, é o vetor das distâncias de T. E se eu quiser, vamos olhar para o gráfico que eu tinha posto um bocadinho mais atrás, o vetor das distâncias, portanto o D1 é 1, o D2 é o número de vértices neste caminho, da raiz até ao 2, portanto é 2, o D3 é 2, o D4 é o número de vértices da raiz até ao 4, portanto é 3, o D5 é 3 e o D6 é 3, está bem? Neste caso particular, o vetor das distâncias está aqui, está bem? E, portanto, então vamos ver o que é que são os parâmetros que introduzimos. Introduzimos primeiro em 2017 este parâmetro que está aqui, chamamos valor de Perron combinatório, e mais tarde este em função do vetor das distâncias. Em 2019 introduzimos este em função do vetor com todas as suas componentes iguais a 1. Estes combinatorial Perron parameters fornecem muito bons minorantes para o valor de Perron RODM da matriz bottleneck. Bom, porque, reparem, isto tem uma ligação ao operador norma da matriz bottleneck. Se considerarmos o raio espectral, o RODM, tem esta expressão: se eu fizer x igual ao vetor das distâncias, obtemos o π de d, porque era só substituir aqui por x por d, e para x igual a e vamos obter este π de e. Bom, e o que é que provámos algumas coisas com estes parâmetros? Provámos que eles são muito bons
minorantes para o raio espectral. É claro que qualquer norma é uma majorante para o raio espectral, portanto provamos este resultado. Em relação ao PDE, recordem-se que o PDE era substituir o X por E. Se eu considerar, provamos algumas propriedades espectrais, novamente temos uma árvore com raiz. Se eu considerar tau de n a classe de todas as árvores com n vértices, se eu considerar o máximo e o mínimo deste PDE em tau de n, ou seja, o máximo vamos usar esta notação que está aqui e o mínimo vamos usar esta notação que está aqui. Bom, o que é que se provou? Que, de facto, o máximo é obtido para o caminho e este mínimo é obtido para a estrela. E, portanto, se eu tiver qualquer árvore que seja diferente do caminho ou da estrela, então este combinatorial Perron parameter cai estritamente entre estes dois valores. Portanto, o máximo é obtido para o caminho e o mínimo para a estrela. Bom, mais algumas propriedades, eu não vou falar de tudo, vou falar de algumas mais importantes. Vamos também uma propriedade de extensão. Vamos supor que eu tenho uma árvore que tem uma raiz. Está bem? Se fixarem a árvore que eu dei no exemplo, tenho uma árvore com raiz R. Vamos definir a extensão na raiz, ou seja, eu vou considerar uma nova árvore em que eu vou adicionar um novo vértice R' à raiz R. Está bem? E vamos considerar a nova árvore e tem, portanto, esta nova árvore deixa de ter a raiz R e passa a ter a raiz R'. Está bem? Então, neste caso, a distância de qualquer vértice V que seja diferente da nova raiz passa a ser 1 mais, não é? Do que a correspondente distância em T. Está bem? A distância de qualquer vértice V passa a ser mais 1 do que a correspondente distância em T. Bom, então o que é que se provou? Que nestas situações, quando eu tenho um vértice, tenho a raiz, e se juntar outro vértice, e este vértice que eu juntei passou a ser a nova raiz, então o valor de Perron combinatório aumenta. Mas posso ter outra situação. Vamos supor que eu tenho a árvore que nós temos no exemplo, e na raiz R, na raiz que temos, vamos adicionar um vértice U, ou seja, vou adicionar um vértice U ao R. Portanto, mas a nova árvore continua com o R como raiz, está bem? Então, neste caso, o valor do Perron combinatório também aumenta. Mas se juntarmos, portanto, nestas duas situações, que não foram fáceis de provar, é possível provar que este valor do Perron combinatório aumenta. Mas se juntarmos um pequeno raminho, pode aumentar ou pode diminuir. Portanto, esta propriedade não acontece. Bom, vamos então agora falar de Caterpillar graphs, de grafos Caterpillar. Vamos supor que eu tenho esta sequência de inteiros não negativos. Vamos supor que temos o último que não tem, que o pk é igual a 0. Vamos definir este vetor, está bem? E vamos considerar este CP é o Caterpillar, que é formado por um caminho central, está bem? Este caminho em que cada vértice que está neste caminho tem PI vértices pendentes ligados ao vértice I do caminho. Aqui vocês podem ver este grafo Caterpillar em que eu aqui tenho dois vértices ligados ao vértice 1, 2, 1, 1 e 0, portanto. Se considerarmos o pk igual diferente de 0, portanto os caterpillars vão ser, podemos redefinir e os caterpillars vão ser isomorfos em termos de árvores com raiz. Portanto, nós definimos a raiz do caterpillar como sendo o primeiro vértice do caminho central. Mas vamos supor que temos um caterpillar sem raiz, está bem? É um caterpillar em que nós ignoramos a raiz. E vamos supor que tem um n maior ou igual a 2 e vamos considerar o maior caminho nesse caterpillar.
Bom, claro que posso ter muitos desses caminhos, dependendo do número de vértices que eu tenho atachados ao vértice 1, mas, portanto, isso não vai ter nenhum papel importante naquilo que nós fizemos a seguir. Bom, para qualquer par ordenado IJ de vértices adjacentes nesse caminho, eu vou denotar isto desta forma. E o que é isto que está aqui? É a componente conexa com raiz se eu retirar o vértice I e contém o J. E tem o J como raiz. Vamos só olhar um bocadinho atrás para o gráfico que está aqui. Vamos supor que eu tenho aqui o I e J. O que é que eu faço? Retiro o I e vou considerar a componente conexa que tem o J, mas isto ainda é um caterpillar e tem J como raiz, está bem? E agora, o que é que se faz? Vamos, portanto, está aqui, portanto, isto é um rooted caterpillar, portanto, passa a ser um caterpillar com raiz. E agora vamos considerar o valor do Perron combinatório nessa componente conexa com raiz. Bom, a intuição para isto, ou porque é que isto surgiu? Reparem que, ao calcular o valor de Perron combinatório, isto pode ser encarado como um peso desta subtree, desta componente conexa. Então, para qualquer aresta IJ que está naquele caminho, eu tenho duas subtrees, está bem? Tenho dois ramos, tenho este e tenho este, onde eu posso, cada um deles, posso calcular o valor de Perron combinatório. Portanto, portanto, cada uma destas componentes conexas tem um peso, entre aspas, neste sentido, como eu disse atrás. E, portanto, o que nos vem à cabeça é que é natural olhar para uma espécie de centro de gravidade do caterpillar, de tal forma que podemos dividir o caterpillar em duas partes que tenham pesos quase iguais. E, portanto, foi isso que se fez. Eu vou formalizar, não de uma forma muito rigorosa, mas explorar a ideia apenas. Para qualquer aresta que tenhamos naquele caminho, vamos definir o valor absoluto desta diferença para cada uma das componentes, se eu considerar qualquer aresta que está no caminho. E o que é que eu quero, o que é que pretendemos? Queremos minimizar esta quantidade que está aqui. E vamos definir este conjunto E que está aqui, é estrela, como o conjunto das arestas que atingem este... Bom, o que é que provamos? Se o C for um caterpillar sem raiz, com mais do que um vértice, este conjunto é estrela ou é apenas uma aresta simples ou duas arestas incidentes num vértice I. E, portanto, definimos o centro de gravidade do caterpillar como sendo este conjunto IJ e como sendo este, ou, respectivamente, I, se eu tiver cada um dos casos descritos no teorema. Bom, isto só para vos mostrar que testamos algumas comparações, portanto, nós testamos dois algoritmos que foram escritos em MATLAB, em que o primeiro algoritmo comparava o Perron, o valor de Perron das matrizes bottleneck associadas às árvores com raiz do caterpillar, está bem? Resultante do teorema de Kirkland, Neumann e Schader. E o segundo, o que é que nós fizemos, em vez do valor de Perron das matrizes bottleneck, usamos estes parâmetros, usamos este parâmetro combinatório de Perron. Bom, o que acontece é que este segundo algoritmo é computacionalmente mais eficiente. Se eu tiver um número de vértices n, o CPU time, portanto, é obtido, portanto, o gráficozinho que eu vos vou mostrar, com 50 caterpillars gerados aleatoriamente, e o que se pode ver aqui é que este é o CPU time, este é o número de vértices,
O Characteristic Set é o que está vermelho. O Gravity Center, que foi o centro de gravidade que nós definimos, é o que está azul, portanto o tempo é muito mais elevado ao calcular o Characteristic Set, neste caso. Bom, aqui eu termino com algumas referências. Se vocês quiserem ler algumas coisas sobre a conexidade algébrica, tenham o tal review da Naira Abreu. Os resultados que eu apresentei estão nestes 2 artigos, comigo e com o Lorenzo Chiardo, e, portanto, este é o resultado com Kirkland, Neumann e Schader. Este é o livro de Moliterno, tem muita coisa sobre matriz laplaciana, sobre conexidade algébrica, portanto, é um livro muito bom. Pronto, obrigada pela vossa atenção, pela vossa paciência. Portanto, eu só quero dizer que eu sou obrigada a pôr aqui estes símbolos todos. Este trabalho está inserido no meu centro de investigação, Sigma. Tá bem? Obrigada. Bom, professora, é a gente que está agradecida com você. Então, aqui o Raul Lugo tem uma pergunta para você. Ok. Quais podem ser as aplicações disso com a ciência da computação? Pois, o cálculo, a determinação do centro de um grafo, eu acho que é possível, mas nós não fizemos nada em termos ligados, nada ligado à ciência da computação. Mas, claro, obviamente que deve ter alguma aplicação. Esta determinação do centro de um grafo não é muito fácil e tem sido muito estudada por estes autores, Kirkland, Neumann, Schader, e portanto não há muitos resultados. O que se mostrou é que este funciona de uma forma mais eficiente em termos computacionais, portanto é mais rápido o cálculo do centro de gravidade do que o centro característico. Mas não sei, de facto, aplicações ainda não fizemos nenhumas. Bom, não tem mais perguntas por aqui. Muito obrigado, professora. Novamente, obrigado por aceitar o nosso convite. E graças a los asistentes. Boa tarde e bom dia para vocês ainda. Gracias, profesora. Chao. Com licença. Gracias, chao para todos.